do 2 em diante, 2 ao 6. Colossenses do 2 ao 6 diz assim: perseverai em oração, velando nela toda ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remido o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Essa é uma palavra que, assim que eu acabei de ministrar, na quinta-feira, Deus falou ao meu coração sobre sabedoria. E nós que conhecemos a palavra, nós já nos atentamos para Salomão. Foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, mas nós vamos aprender alguns pontos com ele nessa noite que talvez eu e você estejamos passando, ou vamos passar mais à frente, né? E esse momento que nós estamos vivenciando, um momento difícil, um momento que requer muita sabedoria da nossa parte. Eu, falando com o pastor Jorge, amigo meu, a gente conversa acerca de... Até no trabalho também, eu converso com amigos meus também que são evangélicos. Um abraço para o Rodolfo, para o Lucas, toda a sua família, talvez esteja nos vendo também pelo Facebook. Como que vai ser as pregações depois dessa pandemia? A gente fica preocupado porque Deus, Ele é fiel, Ele sabe como trabalhar. E estávamos vendo que o evangelho estava muito complicado. Muitos estavam envergonhando o nome do Senhor porque usam um título de evangelho. Só que, como falou o texto, a sua forma de andar, a sua forma de falar, né, isso estava entristecendo o coração de Deus. E Deus falou muito forte no meu coração acerca de sabedoria. Segundo o Aurélio, muitos não usam mais, a gente agora pesquisa tudo na internet, diz que é o indicativo de uma pessoa instruída, que tem bom juízo, que tem senso e que anda em retidão. Também inteligência, habilidade de manejar o conhecimento aplicado para o bem e para o mal. Sabedoria, a gente vai ver que é provado cientificamente que o HDI do homem é mais inteligente do que o de um computador. E nós não usamos nem 10%, nem 15%, nem 30% para poder atingir a sabedoria. Se a gente começar a usar, a gente pode ir longe. Você vai ver que Santos Dumont inventou um avião através de uma madeira. O Thomas Edison, ele ficou tentando até dar certo a luz. Um dos camaradas mais sábios que a gente... Steve Jobs, fundador da Apple. Carl Rocklin, o fundador e construtor do navio Titanic. Você vai ver que a nossa faculdade de sabedoria é grande. Só que, por estarmos passando por um momento de dificuldade, a gente pode se perder no meio do caminho. Às vezes as coisas estão tão simples diante da nossa face, mas a gente procura complicar porque a gente acha que o mais difícil é melhor do que o mais fácil. Quando é o contrário, o mais fácil é melhor do que o difícil. E ao mesmo tempo, o que parece ser fácil
é complicado. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele veio com um objetivo. Ele veio dar sua vida para nos salvar. E para ele era fácil, era simples. Mas quando ele estava sendo crucificado, ele olhou para o Pai e falou: Pai, por que me abandonaste? Você vê que no decorrer da nossa caminhada, pode nos faltar sabedoria para algumas coisas. Se você for analisar a Bíblia, eu usei referências humanas, de pessoas que eram humanos e usavam a sabedoria humana. E, biblicamente falando, você vai ver que Noé, naquela época, Deus deu um sonho para ele: constrói uma arca, porque a um determinado tempo você vai precisar dela. E você vai ver que ele começou a construir a arca debaixo de olhares ao contrário. Noé começa a construir a arca debaixo de palavras ao contrário. Por quê? Porque era difícil chover na época. Aquilo que ele estava fazendo era complicado aos nossos olhos. Mesmo assim, ele não desistiu. Que Deus nos venha dar sabedoria nessa noite, para não nos desistirmos daquilo que parece que não está dando certo. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, irmãos, para que no momento da nossa adversidade a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que Ele possa nos dar sabedoria não humana, porque há momentos que a gente precisa usar a nossa sabedoria humana e há momentos que a gente precisa usar a sabedoria espiritual. E no decorrer da nossa caminhada a gente vai passar por muitos rios e às vezes a gente vai precisar passar por dentro da água. É verdade. Você vê que Noé ficou durante um período curto de 120 anos só construindo a arca. Mas aprove um dia que o céu se fechou e a água veio sobre aquele lugar. Meu Deus. Eu não sei o que você está passando, seja financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quando esse momento chegar, eu creio e tenho a plena certeza que você vai usar a sabedoria da forma certa para fazer a coisa certa. Porque você vai ver que quando Noé terminou de fazer a arca, ele betumou por dentro e por fora. Porque ele sabia que algo iria acontecer e ele teria que chegar no objetivo que Deus queria. Logo após, você vai ver a história de José. José passou pelo mesmo caminho que Noé. Noé, ele teve que enfrentar muitas adversidades. A primeira adversidade que José precisou enfrentar foi dentro da sua própria casa. A rejeição, a humilhação, a perseguição. Mas ele usou o quê? De sabedoria. Diante do momento que você está vendo, será que não é preciso a gente usar a nossa sabedoria? O que nós estamos passando que Deus está pedindo nessa noite? Use a sabedoria. Aleluia. Usar a sabedoria não é usar a inteligência. Inteligência é você desenrolar diante de um dom que você tem. A inteligência é você ter uma profissão e se aperfeiçoar cada vez mais. Sabedoria é mais profunda. José, ele sabia tudo o que ia acontecer, por isso que ele usou de sabedoria. Foi lançado no poço, foi lançado na prisão, voltou para o palácio e Deus constituiu o braço direito de Faraó. E no momento de mais calamidade que Israel passou, que os hebreus estavam passando, quem foi o sábio que salvou aquela nação? Tanto ímpia como a que não era ímpia. Foi José. José usou toda a sua sabedoria para poupar os alimentos durante 7 anos. Ele foi um líder sábio.
Moisés foi um líder sábio. Bezalel foi um líder sábio, porque Bezalel ele é instruído em todas as artes no Império de Faraó. Davi foi um líder extremamente sábio, porque nas guerras quem vencia era Davi, porque ele tinha estratégia de guerra, ele tinha sabedoria. Salomão, um dos mais sábios da Bíblia, como eu já falei, esse bateu o recorde, porque quando ele estava diante do Todo-Poderoso, ele foi confrontado a pedir um presente para iniciar seu reinado. Ele falou assim: eu quero sabedoria. Ele foi tão sábio ao ponto que todo mundo queria o conhecer. Daniel foi sábio. Você vai ver que todo o reino estava precisando de conselheiros e nenhum foi capaz de interpretar o sonho. E Deus instruiu Daniel de tal sabedoria que ele não teve dificuldade de interpretar o sonho. E o que mais me chama a atenção é que esses homens, tudo tiveram um final feliz. Um dos finais mais trágicos foi o de Salomão, irmãos. Por mais que a gente não queira acreditar nisso. Porque ele foi tão sábio, mas no decorrer da sua vida ele se perdeu no meio do caminho. Por que você está me falando isso, presbítero Edson? Isso não está na Bíblia. Será que não? Você já leu? Às vezes somos tão inteligentes para tantas coisas, mas não sabemos usar a sabedoria. A instrução que Deus tinha dado para Salomão era para se casar com o povo da sua mesma linhagem. Mas ele era tão sábio que a sabedoria dele fez com que ele ficasse vaidoso. E quando a gente abre a porta para alguma coisa, isso entra e faz morada. A Bíblia diz que a gente tem que adquirir sabedoria para podermos estar firme no dia da adversidade. Se você for ver comigo, em segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 18, olha o que vai dizer para a gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o pleno Espírito do Senhor. Aleluia. O que isso tem a ver com sabedoria, irmão? Transformados de glória em glória. A sabedoria, ela transforma. A sabedoria nos transforma em outra pessoa. Quando você abre a tua boca, as pessoas têm prazer em ficar do teu lado, porque só sai coisas boas da tua boca. Mesmo você estando triste, caído, debilitado, você sempre tem uma palavra de conforto, você sempre tem uma palavra de vitória, você sempre tem uma palavra de levanta e anda. Por quê? Porque a sabedoria está dentro de você. Aleluia. Na Bíblia Sagrada, ela vai nos dar 52 versículos que falam sobre sabedoria. E um dos livros que mais fala sobre sabedoria, escrito por Salomão, o livro de Provérbios. Salomão escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e a cada livro foi uma fase da sua vida, a cada livro foi uma experiência. No livro de Provérbios, ele ainda era jovem, ele estava com todo vigor. Ele sabia o que queria naquele momento e tudo estava dando certo.
No livro de Eclesiastes, ele já tinha uma maturidade e ele começou a falar: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque ele sabia tudo que estava passando na vida dele. E muitas das vezes nós aprendemos tanto, temos tanta sabedoria e erramos nas nossas próprias palavras. Há um perigo muito grande quando a gente sabe de tudo. Só nós somos os verdadeiros, só nós temos a verdade. Nessa noite nós possamos ter sabedoria do alto, porque é de lá que vai vir a revelação para o nosso sofrimento, para a nossa angústia, para a nossa tristeza. A sabedoria, ela excede todo o entendimento. A rainha de Sabá foi visitar Salomão porque ela ouvia falar que ele era um rei tão sábio. Ela não mediu esforços, irmãos. Ei, tem pessoas que não vão medir esforços para estar ao seu lado porque você está usando a sabedoria da forma certa. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, na nossa escola, sempre tem alguém que não vai gostar de mim nem vai gostar de você. Por quê? Porque a sabedoria está sendo excessiva deles. Às vezes as pessoas pegam uma questão tão difícil de resolver e você vai lá e em alguns segundos consegue resolver. Você já parou para entender isso aí? Que é Deus que te dá a sabedoria, que dá a inteligência? Tem coisas, tem momentos na tua vida que muitas outras pessoas passaram e não conseguiram dar um passo à frente. Por quê? Porque lhe faltou sabedoria. É verdade. Que nós não possamos ter o mesmo final que Salomão, irmão. Salomão, ele ficou frustrado durante muito tempo porque Deus o abandonou. E por que Deus abandonou Salomão, irmãos? Está falando heresia? Não. Salomão agora começa a se casar com mulheres que não faziam parte da linhagem. Mulheres que adoravam outros deuses. E isso chamou a atenção de Deus. E Deus falou: olha, até aqui eu fui contigo. Daqui para frente você vai andar sozinho. Tem atitudes da nossa vida que Deus nos deixa andar sozinho, para a gente entender que somos dependentes dele a toda hora, a todo minuto. Em algumas palavras, eu já quero encerrar. Que nós possamos ter sabedoria, irmãos, para fazer aquilo que Deus determinou que nós possamos fazer. Deus está nos dando uma estratégia nesse momento de dificuldade para a gente sair vitoriosos por cima dessa tempestade. É verdade. Essa adversidade não pode te parar, não pode te abater, não pode te entristecer. Pelo contrário, você tem que observar, escreve, vai fazendo rascunho. E o que está causando de benefício para a tua vida? O que isso pode melhorar para você? O que pode ser de melhor essa adversidade? 5 pontos que a gente tem que aprender nessa noite. Primeiro ponto, perseverar em oração. Versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses. Perseverar, irmãos, é não desistir diante da dificuldade. Jesus estava no monte orando e deixou à parte Pedro, Tiago e João. Quando ele voltou, os 3 estavam dormindo. Por quê? Eles não perseveraram em oração. A segunda coisa que a gente tem que aprender é que a palavra, a porta da palavra que nos leva ao reino, que nos prende diante de Deus, é a palavra que nos prende diante de Deus. Você não pode se afastar porque você não gosta da atitude de uma ou de outra pessoa. Você não pode se afastar do reino por causa disso, porque é a palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma atitude humana pode te levar para fora da igreja. Ei, entenda uma coisa: quem morreu por você foi Jesus, não foi o homem. Glória a Deus. Quem se entregou na cruz foi Jesus, não foi a tua amiga, a tua colega, o teu primo, o teu irmão, que não gosta de você. Não, quem morreu por você foi Jesus. Não importa o que você está passando, olhe para a cruz. Aleluia. Use a sabedoria nessa noite para olhar para a cruz.
Porque a terceira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que pesar a nossa palavra, que diz no versículo 4. A palavra nos instrui de uma tal forma que a gente sabe o que vai falar. Olha, porque o manifeste como me convém falar. Ei, até o teu falar é diferente. Até o teu falar é diferente. Quarta coisa, andai com sabedoria. O que é andar com sabedoria, irmãos? Não é religiosidade, é andar em temor diante de Deus. Glória a Deus. Andar em sabedoria é as pessoas olhar para você de longe e dizer, ali vai uma mulher de Deus. É você andar em sabedoria, é as pessoas olhar para longe e dizer, ali é um homem de Deus. As pessoas vêm diante de você, te confrontam e você está ali pronto para fazer aquilo que Deus determinou que você falasse. E a segunda, e a quinta e última coisa, seja sempre agradável, seja sempre temperado, para que saibeis como vos convém responder a cada um. Ei, primeiro ele nos alerta a falar diante da multidão. Segundo, ele nos alerta a falar a cada um. Ei, tem momento na nossa vida que a ira vem e a sabedoria some. E a gente responde qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa. E muitas das vezes o Senhor fala, não, meu filho, eu quero só que você use a sabedoria. Porque quando a gente anda com sabedoria, a gente sabe que o tempo está próximo. Para a gente encerrar nessa noite, a sabedoria, ela vai nos levar a um degrau mais alto. E esse degrau não depende de mim, de Deus, não depende do pastor, não depende dos irmãos que estão aqui na live, Natan, da Sara, do São Razane, não. Esse degrau de exaltação só depende mesmo de você. Amém. Deus, ele te chama nessa noite para uma grande responsabilidade. Use a sabedoria para que as demais coisas venham sobre a tua vida. Que o Senhor possa vos abençoar nessa noite com essa palavra. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite com essa palavra. Que a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu quero desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade. Pastor Abraão. Amém. Sara. Amém. Aleluia. E eu tomei posse dessa palavra. Glória a Deus. Uma palavra muito abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Continue te abençoando, Edinho. Sempre trazendo algo diferente da parte de Deus para nossas vidas. Aleluia. É verdade. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Medite nessa palavra, qual foi? Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Seguro estou nos braços. Aleluia. Que nunca me deixou. Aleluia, meu Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei conforto em teu amor. Glória a Eu Deus. sei que és aquele que me fará. Glória a Deus. Em teus braços
Maravilha. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que você possa ser sábio nesta noite e descansar no braço do Pai. Aleluia. Que palavra maravilhosa nesse momento tão terrível que estamos passando. Eu vou estar orando por você nesta hora e vou pedir a Deus para que te dê uma palavra branda em meia tempestade, irmão. Quando o nosso presbítero falava sobre sabedoria, e depois ele leu essas palavras que aqui, estão aqui dizendo em Colossenses 4, nesse momento tão terrível, quantas pessoas estão assim, tão nervosas, que não conseguem dar palavras de sabedoria. Só dão palavras, muitas das vezes, de derrota, só dão palavras que machucam, só dão palavras que desanimam. E assim, a palavra ela tem um poder tremendo. Poder esse que tem pessoas que dizem que já estão ficando contaminadas até devido a algumas emissoras que tanto que fala. Mas eu já fico doente só de olhar. Tem que ter sabedoria, irmão. Verdade. Tenha sabedoria dentro da sua casa. Tenha calma. Não adianta você ter inteligência, você tem que ter sabedoria para falar com as pessoas que estão dentro da sua casa. Olha aqui como é que diz a vossa palavra seja sempre agradável.